pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, aí depende do horário que você estiver nos vendo. Começando o programa A Hora do Esporte mais uma vez, estamos aqui firmes com novas notícias aí quentinhas pra gente, ok? Vamos lá. Pessoal, vamos começar com a Fórmula 1. A Fórmula 1, que no próximo domingo, dia 3, teremos aí o GP do Bahrein. E esse GP promete, porque nós temos aí a Williams, que está apostando muito, está apostando bastante nessa prova, não é? Está apostando muito em situações novas que eles têm. Vão competir com novos bicos, aerofólio dianteiro, enfim. Até o Felipe Massa, ele tem comentado a respeito e eles estão bastante otimistas, porque no campo de prova tem surtido um efeito e efetivamente na corrida tem feito outro efeito que para eles está sendo um pouquinho mais interessante. E a gente tem que lembrar que a Mercedes está dominando, né? Porque tem aí o Nico Rosberg, que venceu o último GP, seguido do Lewis Hamilton, né? Então nós temos aí uma situação bem interessante para esse próximo GP. Vamos torcer, vamos ficar ligados, ok? E aí, pessoal, agora vamos falar de Olimpíada. Só que antes, deixa eu dar só um recadinho. Precisamos de bastante acesso, pessoal. É importante, vamos curtir, vamos mandar sugestão, reclamação. Aqui embaixo vocês podem reparar que tem aqui a nossa fanpage. Siga-nos no Twitter. É importante, é muito legal um comentário. Inclusive tem um pessoal que tem acessado bastante, o pessoal do Luiz Assalete, o pessoal do Gabriel Prestes, tem acessado e tem curtido bastante. Legal, vamos continuar fazendo isso. Ok. Na Olimpíada, pessoal, falta pouco tempo, né? Tem aí 3 meses, faltam em torno de 130 dias para o início da Olimpíada. E tem uma coisa bacana que está acontecendo. O que está acontecendo? Rio 2016 lança concurso cultural de selos comemorativos com os Correios. Olha que legal, a criançada, a molecada que gosta de fazer desenho, pode mandar aí e de repente vai aparecer as estampas, os exemplares na coleção lá, itens raros dos jogos. Então é só enviar, só que você tem que fazer um cadastro. E aí a gente vai colocar aqui daqui a pouquinho, aqui embaixo vocês vão ver qual é o endereço, mas as inscrições elas são feitas no aplicativo Meu Rio 2016. E aí o endereço vai todo aqui, só que tem uma coisa. O seu pai, enfim, o seu responsável, precisa preencher um cadastro, não é? Porque nem todas as pessoas têm acesso, enfim, então tem que ser com o seu responsável, ok? Mas vamos participar disso aí que é muito legal, pessoal, muito bacana, ok? Agora vamos falar de futebol, pessoal. Futebol que mexe sempre com o coração do povo, o futebol que está sempre aí em alta, o brasileiro adora futebol, e eu prometi para vocês que nós falaríamos de algumas equipes tradicionais, e vamos falar da Portuguesa novamente. Infelizmente, para os nossos lusitanos, nossos colegas aí, nossos co-irmãos, eu diria assim, infelizmente estão chateados. Perdeu mais uma vez, dessa vez para o Rio Branco, 2-0, não jogou bem. O Canindé também, infelizmente, estava com um público pequeno, tinha 1.002. Aliás, eu vou mandar até um abraço para um amigo meu, Luiz, professor Luiz de História, torcedor lusitano, e está aí perseverando e tal. É difícil achar um lusitano ultimamente, hein? Mas tem bastante. A gente sabe que é uma torcida que nos agrada muito. Infelizmente está nessa situação, mas espero que cresça. Agora, ainda continuando no futebol, a gente tem aí os próximos jogos, né? Da Portuguesa vai jogar contra o Votuporanguense na próxima quarta-feira, às 15 horas. Essa é uma coisa ruim, né? O horário. O horário na Série A3, e isso não é fácil, né? 15 horas não é normalmente um horário muito bom. Se num domingo já é mais difícil, imagina durante a semana. Mas, infelizmente, vamos torcer para a Lusa subir, não é? Vamos torcer para a Lusa ir para frente e aí ela consegue ter uns horários melhores aí, não é? Agora, a gente tem um videozinho, pessoal,
para mostrar como é que foi a rodada desse domingo, não é? Então vamos ver o vídeo e daqui a pouquinho a gente volta. O Água Santa abriu o placar contra o Palmeiras com um gol de cabeça de Gustavo. O Verdão empatou logo em seguida com Robinho de pênalti. Depois, só deu Água Santa. Everaldo entrou como quis na defesa palmeirense e colocou o time de Diadema de novo na frente. Pouco antes do intervalo, Bruninho ampliou. No segundo tempo, Roger Carvalho cabeceou para trás e marcou contra. Final, Água Santa 4, Palmeiras 1. Santos e São Paulo jogaram na Vila Belmiro. Gol só na segunda etapa. Joel abriu o placar para o Peixe. E Allan Kardec deixou tudo igual, 1-1. Empate também no clássico rei do campeonato cearense. Acizinho de cabeça fez 1-0 para o Ceará. E Anselmo de pênalti decretou a igualdade no placar. Atlético Mineiro e Cruzeiro jogaram no estádio Independência. A Raposa se deu bem com este gol de Rafael Silva, 1-0. No Campeonato Carioca, clássico entre invictos, Vasco e Botafogo. E quem se deu melhor foram os cruzmaltinos, que venceram com este gol de Tales. O Fluminense goleou o Boa Vista. O primeiro gol do tricolor veio com Osvaldo. Depois o zagueiro Luiz Alberto tentou cortar o cruzamento e acabou marcando contra. E Cícero fechou a goleada. Final, Fluminense 3, Boa Vista 0. Goleada também do Grêmio pelo Gauchão. Bobô colocou o tricolor na frente do Lajeadense. Pedro Rocha ampliou. No fim da partida, Batista fez o terceiro do Grêmio. Vocês viram, né? Esse vídeo iniciou com quem, né? Com Palmeiras de novo. Palmeiras, que eu estava até na pauta que nós temos aqui. Cuca segue sem vencer à frente do Palmeiras. Essa foi a chamada da semana passada. E essa semana está de novo. Infelizmente, Palmeiras perde pela quarta vez. Aliás, pessoal, só a título de informação, é um dos piores inícios de treinador do Palmeiras dos últimos 30 anos. Nós tivemos uma situação assim na década de 80, mais ou menos em 85, com o Fedato na ocasião, que veio o Mário Travalini e o Palmeiras empatou, perdia, era uma coisa horrorosa. Agora tá, olha, não vamos querer quebrar recorde não, porque tá feio o negócio, hein? E o Palmeiras com o Cuca na outra semana já tinha falado o seguinte, que ele ia evitar chutão, ele queria que o time evitasse chutão, marcasse compactado, que tinha que ter mudança de atitude, e nada disso a gente está vendo. Que mudança de atitude? Brincadeiras à parte, e a gente não pode desmerecer os outros clubes, mas o Água Santa é um clube que está buscando um espaço, não é? O Palmeiras tem seu espaço, mas a gente tem que ter competência para manter. O Palmeiras está, olha, eu já disse na semana passada que ele tinha perdido aquele namoro com a torcida, e isso não é legal. A torcida tem protestado, a torcida não está feliz e não é para menos. E aí o líder do Palmeiras, né, que é o Fernando Praz, o que ele tem feito? O Fernando Praz, ele tem reclamado muito, ele está dizendo que tem que juntar, acreditar, aqueles que acreditam tem que juntar. Agora, quem não acredita, ele quer que vá embora, puxa o carro, vai embora, sai do barco. É o que ele está falando, né? Eu penso que ele tem moral para estar falando isso. E aí a gente tem aí alguns próximos jogos do Palmeiras, contra o Rio Claro, né? Que vai ir para frente, e depois contra o Corinthians. Ai, contra o Corinthians. Olha, e o Coringão embalado, esse jogo não vai ser fácil não, hein? Mas enfim, a vida é dura. Agora, pior que tudo isso, ele está correndo risco até de rebaixamento. Se o Palmeiras não tomar cuidado, ele precisa ganhar os próximos jogos no Paulista, senão ele corre o risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista. E na Libertadores? A Libertadores está com um pezinho fora. Isso é péssimo. Ele vai jogar contra o Rosário Central no dia 6. Então, palmeirense, vamos começar a rezar. Está difícil o negócio. Agora vamos falar de São Paulo. Depois no empate contra o Santos, aliás, um empate bacana, hein? O técnico Edgardo Balsa, ele destacou a luta do time, porque foram buscar o empate contra o Santos.
Isso foi muito legal. O Santos que estava jogando bem e o São Paulo foi atrás. O Allan Kardec resolveu fazer gol e o Allan Kardec é um cara que a torcida às vezes fala um pouquinho, faz algumas críticas, mas eu acho que tem a ver com o período que São Paulo está passando, porque o Allan Kardec é um bom jogador. Agora, a torcida não está sendo muito legal com o goleiro de São Paulo atual, o Denis. Mas aqui vale um recado, na boa, para a torcida do São Paulo. É difícil substituir o Rogério Ceni. Rogério Ceni é um goleiro, aliás, é um dos principais goleiros do futebol mundial, né? Ele foi um goleiro, que já encerrou a carreira, ele foi um goleiro excepcional, porque ele, além de excepcional embaixo das traves, ele fez muitos gols. Difícil de bater esse recorde do nosso amigo Rogério Ceni. Um abraço para você, Rogério Ceni. Temos muita admiração pelo seu trabalho. Você honrou muito essa camisa do São Paulo. E o Denis, com certeza, ele precisa de confiança e a torcida precisa estar junto dele. A torcida precisa ajudá-lo. Tá bom, pessoal? Esse é o recado que vale aqui. E daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Nós vamos para o intervalo comercial. Já voltamos. Aguenta a mão, segura a onda aí, pessoal, tá bom? Voltamos, pessoal. E como estávamos falando do São Paulo, vamos falar agora do Santos. O Dorival Júnior elogiou bastante a atuação do time, ele elogiou bastante os garotos e disse que a equipe precisa de reforços, não é? O empate que estava, na verdade a vitória que estava bem, acabou cedendo o empate, né? Acabou cedendo o empate e não é legal ceder o empate, especialmente no final do jogo. Mas também o Santos jogou sem alguns titulares aí, né? O Lucas Lima, Ricardo Oliveira, o Gabriel, que estão todos servindo na seleção principal, e o Thiago Maia e Zeca na seleção olímpica, né? Então, o Santos fez bem o papel dele. Poderia ter saído com a vitória? Sim, poderia, mas infelizmente não deu certo. Vamos falar do Corinthians agora. Então, o Corinthians já está classificado para a próxima etapa, quarta e final do Campeonato Paulista. E conquistou a 4ª vitória consecutiva, né? Quando bateu o Ituano, 1-0 no sábado. Ele cutucou, bola na trave, conseguiu fazer um gol, não é? E aí segue com uma campanha bacana, que na verdade no cômputo geral está com 29 pontos, está na ponta aí, né? Ele está muito legal. E com essa vitória, e agora tem os próximos jogos, que é contra a Ponte Preta em casa, vai jogar contra o Palestra, meu Deus do céu, contra o Palestra, é isso, domingo, né? Domingo vai jogar, e aí a cobra vai fumar, esse clássico vai ter o que falar. E depois ele tem o Santa Fé dia 6, contra o Santa Fé, que é um jogo importantíssimo da Libertadores. O Corinthians vai tentar ir com força máxima. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, pessoal, vamos dar uma nota triste, uma nota, infelizmente, né, bem chata, bem triste para quem gosta de futebol. Johan Cruyff, aquele mesmo que liderava o carrossel holandês na Copa de 74, era um líder nato, né, um jogador que pensava muito, muitos elogios. Você pega o comentário de muita gente boa do futebol. Infelizmente ele faleceu, né? No dia 24/3, ele foi vítima de um câncer no pulmão e nos deixou, que aos 68 anos, né? Infelizmente é uma notícia que a gente precisa dar, não é? Agora vamos falar das notícias internacionais. Essa semana, pessoal, nós temos aí vários amistosos, não é? Na Europa. E uma atenção especial, né? Por quê? Porque nas semanas passadas nós tivemos alguns ataques terroristas
que o Estado Islâmico até reivindicou a autoria, e a Europa está em alerta, né? A Europa, por esses dias, a gente fica chateado, fica tenso em ver acontecer essas coisas, né? Esses atos terroristas, eles ferem tudo o que a gente pode imaginar, né? Em relação à humanidade, ao direito de ir e vir das pessoas, não é? Isso é lamentável. E aí, certamente, a Europa vai estar em alerta. Nós temos jogos muito importantes, né? Por exemplo, Alemanha e Itália. Imagina, Alemanha e Itália, Portugal e Bélgica. Lembrando que na Bélgica, né, que tivemos aí atentados em que várias pessoas foram feridas. França e Rússia, os franceses também estão em estado de alerta. Inglaterra e Holanda. Então, seria muito interessante, né, se nada disso acontecesse. Por quê? Nós temos o direito de ir e vir. E esse direito está sendo ferido, não é? E as pessoas ficam em alerta. Nós temos amigos que viajam e muitas vezes passam por situações que são lamentáveis. E um ataque terrorista, você muitas vezes não sabe de onde vem. É uma coisa horrorosa, né? Então, vamos torcer para que dê tudo certo. Agora vamos falar da seleção brasileira? Seleção brasileira, puxa vida, hein? A seleção que parecia que ia muito bem, o jogo parecia que estava ganho. Começamos já com um gol logo de cara, um segundo gol, então o Douglas Costa fez o primeiro, Renato Augusto fez mais um. Dava a impressão de que o jogo seria fácil, mas não foi, né? O Brasil, o primeiro tempo ele estava jogando até bem, mas quando o Cavani apareceu, né? No meio do caminho tinha um Cavani no meio do caminho. Pois é, quando ele apareceu parece que desestabilizou o meio campo, e a defesa do Brasil parecia que não conversavam, né? Parecia que eles estavam um pouquinho tensos ali, e aí nós tivemos algumas falhas individuais e tudo mais, e aí logo na sequência Luizito Soares aparece. E uma enfiada de bola do Álvaro Pereira, gente. Álvaro Pereira, que aqui no São Paulo muita gente dizia que não dava certo, que tudo mais, mas lá na seleção uruguaia ele continuou jogando e continua mandando bem. Pois é. E aí o empate, esse empate para o Brasil não foi legal, porque agora nós temos aí uma situação com o Equador em primeiro. Olha aí, quem diria, hein? Equador em primeiro lugar. Pois é. Equador em primeiro. E aí seguido do Uruguai, e aí o Brasil, né? O Brasil em terceiro lugar e Paraguai. Aliás, Brasil e Paraguai se enfrentam na próxima terça-feira, né? E o Uruguai joga com o Peru. O Brasil precisa ganhar esse próximo jogo. O Brasil tem necessidade de jogar futebol, porque parece que perdemos o lugar, parece que a boa ordem das coisas no futebol sul-americano foi invertida, né? Quando que a gente ia falar que Equador estaria na frente do Brasil? E o pior, no próximo jogo, o Brasil não conta com o Neymar, não conta também com o Davi Luiz. Aliás, o Davi Luiz, ele andou dando umas escorregadinhas aí, né? Parece que escorregadinha no sentido de que não estava muito bem no jogo, não estava mandando lá muito bem. E aí o Brasil, nesse próximo jogo lá nos Defensores del Chaco, em Assunção, vai ser difícil esse jogo, né? Vai ser muito difícil. Espero que o Brasil consiga a vitória, porque vai ser importante. Essa eliminatória talvez é uma das eliminatórias mais difíceis que o Brasil vai enfrentar. Isso já aconteceu em 2002, na época do Filipão. O Filipão foi chamado às pressas, o Brasil conseguiu fazer com aquela família Filipão, conseguiu se classificar e tudo mais, mas essa aqui vai ser difícil, hein? E a gente precisa ficar bem esperto, porque senão não vai dar certo. Agora eu tenho aqui um recadinho para o pessoal que curte bastante a NBA.
toda semana, né, vocês percebem no nosso programa que temos mostrado alguns vídeos. E tem chegado muito comentário, né? O pessoal no Twitter, na nossa fanpage tem comentado bastante e é legal, fazendo crítica, fazendo elogio, pode à vontade, crítica, elogio, tudo isso faz. A crítica, eu já disse, ela pode ser construtiva e destrutiva. Eu prefiro construir, tentar melhorar, né? Nós aqui do programa Aero do Esporte, nós tentamos melhorar a cada dia. Vamos ver se a gente consegue, né? E aí nós temos alguns vídeos da NBA que eu tenho certeza que principalmente a molecada vai curtir bastante. Então vamos dar uma olhadinha nesses vídeos? Vamos lá? Let's count them down, the top 10 plays from Monday night on the NBA.com. We start with Kristaps Porzingis. You're fancy, huh? The no-look behind the back bounce pass. Robin Lopez, the beneficiary at the other end. At 9, Chicago's Jimmy Butler. Draws contact, hits the three and the foul. Double clutches, turns it into a 4-point play. At 8, Russell Westbrook. The point guard, the Mr. Everything for OKC, the ferocious slam. We're going to see more from Westbrook. And this is something you might not have ever seen before. He follows his own miss on the free throw and lays it in, never even comes down. There's even more from Westbrook coming up, but it's 6. Porzingis completely stops Alonzo G at the rim. Hassan Whiteside, he's not getting blocked. Right here, the alley-oop from Dwayne Wade. D-Wade, up top. Whiteside, throws it down. There's your number 5 at 4. Isaiah Thomas, the chase down block on Chris Paul. You can't teach height, well, you can't teach heart either. 5'9" Isaiah Thomas, the big play. At 3, we're back to Mr. Westbrook. His 16th triple-double of the season. A knife right through the Raptors defense. At 2, Maurice Harkless spins on Willie Cauley-Stein. Mo had the early Mo, 10 points in the first quarter for Harkless, and he's number 2 in the top 10. But at number 1, Karl Anthony Towns. There's no amount of contact that's going to slow him down. The arm to the face. Mirza Teletovic can't stop him. Towns is number 1 in your NBA.com top 10. Legal, né, pessoal? Cada jogada bem bacana, né? É isso aí. Bom, pessoal, o programa tá chegando no final. A gente agradece as curtidas, a gente agradece os comentários. Dá uma olhadinha lá no WTV Play, né? Dá uma olhadinha, comenta, é legal, manda pergunta, manda alguma coisa, pode mandar, a gente responde aqui no ar, não tem problema não. Manda brasa. Nós tentamos melhorar o programa para vocês. Quem está curtindo, quem está assistindo, é só dar a sugestão. Dê a sugestão que nós vamos fazer o possível para chegar aí para vocês. Tá bom, pessoal? Olha, um abraço até semana que vem e vão curtindo aí, pessoal. Um abraço para todos vocês. Tchau. Até mais.